Amém. Graça e paz, irmãos. Que maravilha podermos, saber que a Igreja de Cristo ela continua viva, ela continua existindo, ela continua acontecendo, ela continua propagando a palavra. É interessante que tivemos um culto gravado no último domingo e muitas coisas boas aconteceram através disso, porque muitas pessoas ouviram a palavra. O pessoal da nossa igreja fez um trabalho maravilhoso, excelente, e divulgaram para muitas pessoas. E eu não gostaria de citar nomes, mas algumas pessoas já falaram que ouviram a mensagem, que pessoas que estavam distantes do Senhor já estão falando em voltar para Cristo. Então é uma coisa maravilhosa, é algo de fato muito bom, porque é momento de nós pregarmos a palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias? Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, e esse é o nosso segundo estudo, Como os irmãos têm acompanhado, nós tivemos o primeiro estudo ainda na igreja, semana passada, e aí depois nós seguimos aí a orientação do Ministério da Saúde e das autoridades que por Deus são constituídas, segundo a palavra de Deus nos ensina. E por isso nós vamos agora para o nosso segundo estudo. Nós vimos Atos no capítulo 1, nós vimos no estudo passado do primeiro verso ao verso de número 11, e hoje nós vamos do verso 12 e vamos terminar o capítulo 1, vamos até o verso de número 26, nós vamos fazer uma leitura aqui do texto e em seguida vamos começar aí verso a verso, trazendo aí algumas explicações sobre o texto e aplicando também para as nossas vidas aquilo que Deus deseja nos falar. Diz assim a palavra do Senhor: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro: está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então, irmãos, nós percebemos que nesse momento eles voltam para Jerusalém, como nós vimos aí no texto. Eles estão voltando a Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras. Isso é cerca mais ou menos aí
uma caminhada de um sábado, porque eles podiam caminhar no sábado, mas eles tinham que caminhar menos no sábado, não é? E essa caminhada que eles fazem é mais ou menos uma caminhada de 1 quilômetro, não é? Então, eles estão voltando e o texto começa a relatar que eles estão reunidos, não é, em oração. É interessante porque eles sobem aos aposentos onde eles estão sentados, mas nas casas era de costume que as pessoas elas tivessem terraços, não é, lajes em cima das casas, e nessas lajes eles se reuniam e faziam orações. Interessante porque o verso, após ele citar o nome aí, do verso 13, ele cita o nome de todos os discípulos, né, todos os apóstolos, apenas faltando aí o Judas, não é, o Iscariotes. E aí no verso 14, ele vai falar que todos se reuniam sempre em oração. E aqui há uma necessidade de ele acrescentar que também as mulheres estavam presentes, não é? Que a Maria, mãe de Jesus, que era uma crente muito influente, não é? Estava presente também, e mostra que as mulheres estavam presentes porque havia uma ideia, não é, no judaísmo, de as mulheres não estarem no mesmo lugar que os homens adorando ao Senhor, e aqui as mulheres elas participam do ministério de Jesus ativamente. Inclusive a gente encontra alguns relatos, não é, de que, inclusive bíblicos também, de que as mulheres elas ajudavam bastante no ministério do Senhor Jesus Cristo, não é? Ajudavam inclusive até financeiramente também, não é? Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, apenas para a gente poder conferir, diz assim: Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Veja que os discípulos de Jesus e Jesus recebiam um apoio tremendo, né? Recebiam um apoio de fato sustentável. As mulheres ali, desde aquele tempo, sendo colunas da igreja, sendo pessoas muito importantes no ministério. Jesus Cristo é quem traz esse valor maravilhoso para as mulheres, não é? Jesus Cristo mostra que elas de fato têm um lugar muito especial. Jesus Cristo escolhe aparecer a mulheres primeiramente após a sua ressurreição, e isso é maravilhoso, não é? Jesus Cristo não as denomina como apóstolas, porém Jesus Cristo mostra que o papel delas é imprescindível, né? Que o papel delas é necessário, que o papel delas é igualmente importante, e há uma importância muito grande aí, e por isso Lucas faz questão de destacar exatamente a importância dessas mulheres na casa do Senhor, na obra do Senhor. As mulheres são de fato muito importantes, e Jesus Cristo não se preocupa com o preconceito que havia na época, mas ele de fato ele insere essa palavra aí. Então é interessante que sempre eles se reuniam em oração. Aqui a necessidade da igreja está sempre em oração. Por isso estamos aqui hoje, nesta noite. Por isso ao final do estudo nós estaremos orando. Por isso que é necessário não deixarmos de nos reunir. É importante que haja reunião, ainda que seja assim, através de uma live, através, não é, dos meios tecnológicos, mas a igreja não pode deixar de orar junto. A igreja precisa estar sempre em oração, sempre pedindo a Deus a sua proteção, sempre adorando a Deus, não é, nas orações. Estamos aí em um momento em nossa igreja também, em que nos departamentos estamos aprendendo a ter uma vida de oração com Deus. Já aprendemos a como ter um modelo de oração, não é, com a oração do Pai Nosso. Já aprendemos também que devemos adorar a Deus através das nossas orações. Aprendemos que devemos ter um lugar e um tempo determinado em nossa casa para orar a Deus, conversar com Deus. Assim como disse certo teólogo uma vez, ore ao Senhor, não é? Se ajoelhe e só se levante quando vocês forem íntimos. O que ele está querendo dizer é que a vida de oração da igreja deve ser sempre. A igreja não deve esperar uma programação para poder orar. A igreja não deve esperar que o pastor ele marque uma semana ou uma campanha de oração para que a igreja possa orar. Não, a igreja precisa orar continuamente. E era essa a prática da igreja após a ascensão de Cristo, exatamente porque eles viam em Jesus essa prática. A igreja orava porque via Jesus orar. Jesus Cristo ele estava sempre orando com
com os seus discípulos. Às vezes Jesus até se retirava para montes para estar orando, buscando ao Senhor, mas ele sempre orava, e assim como são discípulos, como são imitadores de Cristo, os discípulos também oravam, e eles se reuniam sempre em oração ali. Também estavam os irmãos de Jesus Cristo, né? Então a gente percebe aqui os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Simão e Judas. Interessante que Tiago, inclusive, demorou a crer, não é, no seu próprio irmão, que o seu irmão era o Messias. Ele próprio demorou. Jesus era meio irmão dele, mas não acreditava muito, até que a palavra de Deus diz que ele próprio, Jesus Cristo ressurreto, apareceu também a Tiago, não é? E Tiago depois se torna o pastor da igreja de Jerusalém, não é? Se torna um homem de Deus, alguém que lidera ali uma igreja grande para a glória de Deus. Então, irmãos, todos estavam presentes ali, estavam em oração. Essa devia ser a prática deles. Esse era o conselho de Jesus, não é? A ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém, vocês vão receber do alto o Espírito Santo. E eles tinham que permanecer em oração, e ali eles estavam em oração. Mas antes, eles precisavam decidir sobre algo. Eles precisavam decidir exatamente sobre o 12º apóstolo que agora estava faltando. É interessante porque Judas havia se matado, a gente vai trabalhar isso agora mais na frente, mas eles precisavam decidir sobre isso, e ali se reuniram 120 pessoas, diz aí no verso 15, né, se puder acompanhar comigo. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam a Jesus. Aqui a gente percebe que Pedro se levanta como líder. A gente se lembra que Jesus, antes de subir aos céus, encontra-se com Pedro e diz: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro lidera essa reunião, essa igreja, não é? Esses apóstolos nesse momento. E além disso, haviam ali 120 pessoas, não eram apenas os 12, mas a igreja toda estava reunida para decidir sobre isso. A gente vê ali uma atitude e um gesto congregacional também nessa decisão, né? A assembleia estava reunida. E a gente percebe que 120 pessoas pode aqui ter a ligação em relação a os 12 discípulos, cada um, não é, cuidava ali de 10 pessoas. A gente percebe essa divisão lá no livro de Esdras, no Antigo Testamento. E a gente já percebe essa divisão de pessoas discipulando pessoas, de pessoas tendo ali sempre líderes. E aí eles estão ali nesse momento reunidos para tomar essa decisão. O verso 17 diz: ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Interessante que ele, antes de escolher, ele fala um pouco sobre Judas. E fala sobre o Judas o traidor, não é? Porque tinham 2 Judas. Mas o Judas traidor, de fato, o Iscariotes, ele é mencionado aqui, e Pedro diz que ele foi contado como um dos nossos e teve participação no ministério. E aqui eu quero lembrar a você que você não se espante quando a gente vê a apostasia. A gente vê pessoas que a gente olhava e dizia: rapaz, essa pessoa, que maravilha essa pessoa é, como essa pessoa é cristã, como esse homem é crente, não é? Um pastor, que bênção, fulano, irmão fulano de tal. E a gente fica admirado, e de repente essa pessoa começa a ter atitudes não cristãs, e essa pessoa sai da fé, abandona tudo, vai embora, e a gente fica: como é que pode acontecer isso? Pedro está falando de alguém que foi exatamente o que aconteceu, que foi o Judas Iscariotes. Pedro está dizendo que Judas participou do ministério dos apóstolos. Judas esteve com Jesus o tempo inteiro. Judas foi testemunha ocular dos milagres. Judas, ele foi enviado com os discípulos, e quando os discípulos voltaram, dizendo que os demônios se submetiam, não é, ali, se submetiam até quando os discípulos falavam no nome de Cristo, o que era que acontecia? Os demônios estavam submetidos, e Judas estava ali no meio. Judas participou do ministério dos discípulos. Judas foi discípulo de Cristo. Judas andou o tempo inteiro ali, mas infelizmente Judas não era um dos nossos. Judas não era de fato, porque, como Pedro diz, a palavra do Senhor tem que ser cumprida, porque o Senhor não mente, porque o Senhor, de fato, ele não volta atrás, porque ele é perfeito. Então a sua palavra jamais é errada, ele não erra.
Então, como ele não erra, essa palavra deve se cumprir. Não é? Então, a palavra de Deus, a Escritura, não é, foi dita desde antes, não é? E ele cita aqui mais na frente 2 textos do livro de Salmos, e ele coloca como sendo cumprimento desses textos exatamente a morte de Judas. Então, no verso 18, ele vai dizer: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. É interessante, irmãos, que nós sabemos que Mateus relata isso um pouco diferente, não é? Mateus relata isso um pouco diferente. Eu quero ler aqui com os irmãos o texto de Mateus. Deixa eu ver se eu consigo. Mateus 27, do 3 ao 10. Eu vou pedir para Singo dar uma lida. Tá ligado o microfone aí? Mateus 27. A gente vai ver o relato aqui em Mateus 27 sobre a morte de Judas. E aqui em Atos nós temos outro relato, não é? Então nós temos um relato de Lucas e um relato de Mateus. E nós vamos aí nesse momento agora ver o que acontece nesses relatos. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: quem nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Amém. Então a gente fica com aquela pergunta, né? Então o que aconteceu? Ele se enforcou ou ele se jogou, não é? E o seu corpo partiu ao meio? Na verdade, um relato não contradiz o outro, mas um relato completa o outro. A gente percebe que a gente não sabe direito o que aconteceu, mas ele tanto se enforcou, como ele também caiu nesse terreno que foi comprado com seu dinheiro. Aqui diz que foi ele quem comprou o dinheiro, porém a gente sabe pelo relato que ele devolve o dinheiro aos judeus, não é? E os judeus pegam o dinheiro, mas os próprios judeus compram com o dinheiro dele, porque não era lícito pegar esse dinheiro como oferta e colocar no ofertório. Eles chamam ali de moedas de sangue também. E porque eram moedas de sangue, eles compram o campo passa a se chamar Campo de Sangue, porque foi comprado com as moedas. E esse sangue não se refere aqui ao sangue de Judas, mas se refere ao sangue de Cristo, porque aquelas moedas valeram o sangue de Cristo que derramou naquela cruz por nós, valeram para Judas, não é? Para Judas, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz valia apenas algumas poucas moedas. Ou seja, para Judas não tinha valor nenhum aquelas moedas. Mas para nós, sabemos que esse sangue é valiosíssimo, né? Tem um valor que não tem fim. Então é interessante sabermos que, quando a gente encaixa os dois textos, a gente percebe que de fato ele joga as moedas lá, os judeus pegam essas moedas, compram esse campo, e aí por isso que aqui diz que ele comprou o campo, porque o dinheiro era do próprio Judas, e eles compram o campo e deixam em posse de Judas, por isso que aqui é o relato é que Judas comprou. E aí o que acontece? Ele vai se enforcar. Aqui algumas coisas
podem acontecer, alguns teólogos dão algumas sugestões, mas claro que o texto não deixa tão claro. Mas ele pode ter se enforcado, alguém pode ter cortado a corda e ele caiu lá no terreno. Geralmente esses terrenos onde se colocam mortos, eles são próximos, não é, a barreiras e a pedras grandes. Assim era também no Antigo Testamento. Chegam lá e no abismo você joga o corpo lá embaixo. E parece que o terreno que ele comprou era conhecido, né, Campo do Oleiro, e era um campo que era usado para sepultar inclusive estrangeiros, não era nem judeus. E ele é lançado lá, e talvez ali alguém tenha cortado a corda e ele tenha caído, ou talvez ele tentou se enforcar, não conseguiu, escapuliu, a corda torou, algo do tipo, ele cai, mas aí ele cai no terreno e essa queda é tão drástica que diz que partiu o seu corpo ao meio. Nós vamos ler mais uma vez, o verso de número 18 diz: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Então, por causa disso que aconteceu com Judas, Judas não se arrependeu de ter vendido Jesus. Judas, na verdade, teve apenas remorso. E por causa disso que aconteceu com ele, era necessário colocar mais um, não é? Os discípulos sabiam que no Antigo Testamento havia uma representação para cada tribo, havia ali um número de 12. O próprio Jesus Cristo escolhe 12, mas agora estava faltando alguém. Então eles tomam essa decisão de chamar mais esse alguém, de ter alguém que pudesse substituir aquele discípulo que era Judas. E aí, nesse momento, Pedro prossegue no verso de número 20, e ele cita o livro de Salmos, né, que diz: fique deserto o lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Ele está citando aí o Salmo 109:8 e está citando também o Salmo 69:25. Então, nesse momento, eles vão passar a essa escolha. E aqui nós vamos perceber que, no final de tudo, eles vão lançar a sorte. E aí muitas pessoas hoje querem até fazer isso na vida o tempo inteiro, não é? Qualquer decisão eu vou lançar a sorte, porque na Bíblia tem essas práticas. E aqui é interessante a gente aprender, irmãos, como decidir as coisas, não é? E é muito difícil decidir. E aqui eles estavam diante de uma decisão muito difícil, porque eles tinham que escolher um apóstolo, não é, para ocupar aquela vaga, e isso era muito difícil. E eles queriam fazer isso na vontade de Deus. E muitas vezes nós também queremos tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. A gente não quer errar. Mas é muito difícil a gente saber muitas vezes. Às vezes a gente está numa sinuca de bico, não é? Geralmente a gente tem essa expressão. E a gente às vezes se encontra nessa situação e a gente não sabe o que fazer, não tem muitas vezes saída, ou às vezes nós estamos diante de duas saídas e a gente não sabe o que fazer. E não é simplesmente lançar a sorte aqui no texto bíblico, não é simplesmente unidunité, não é? Como a gente conhece na brincadeirinha das crianças, né? Unidunité, salamé mingué, né? Ou minha mãe mandou escolher esse daqui. Não é dessa forma que eles fazem. Então vamos ver como é que eles decidem para escolher. No verso de número 21 diz assim: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então, é importante que a gente entenda que antes de lançar a sorte, eles fizeram alguns passos. Eles tomaram alguns passos, tiveram algumas precauções, seguiram algumas orientações, não é? Então, primeiro ele disse que precisaria ser alguém que esteve com eles durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre eles. Então, para que eles pudessem escolher alguém, já tem aí um corte, né? Primeiro já tem não é simplesmente chegar e sortear quem é. É você? Não, é você. Não é bem assim. Primeiro, para ser apóstolo, tinha que ser alguém que viveu com eles e viu e viveu junto com Jesus Cristo e participou de todo o ministério de Jesus. Viu os milagres, ouviu os ensinamentos, porque para ser um representante da igreja, ser um apóstolo, tinha que ter ouvido da boca de Jesus todos os ensinamentos,
Não era uma escolha aqui por politicagem ou por afinidade, mas essa pessoa precisava ter sido discípulo direto de Jesus. E aí o que acontece no verso 22 é que eles inserem aí uma nova exigência. No verso 22 ele diz: desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. Ou seja, agora é preciso também ter visto Jesus ressurreto. É preciso ter sido testemunha ocular. Nós trabalhamos no estudo passado o que é uma testemunha, né? Você pode ser uma testemunha porque você viveu a situação, você viu, e você pode ser uma testemunha no sentido de testemunhar algo, de falar algo, contar algo, não é? Então aqui no caso era preciso ser uma testemunha ocular. A pessoa deveria ter visto Jesus. E aqui eu quero trazer para os nossos dias que a gente vê, né, assim, muita gente se auto-intitulando apóstolo, né? Como a gente tem pessoas dizendo, eu sou apóstolo fulano de tal, eu sou apóstolo cicrano, não é? Eu sou apóstola tal. Mas é interessante que o próprio Paulo, que também é tido como apóstolo, porém ele não se coloca entre os 12. O próprio Paulo ele diz, eu sou como um fora de tempo. Eu sou um apóstolo, mas apóstolos aos gentios. Ele não se coloca como um apóstolo da igreja, como um dos 12. Paulo nunca se coloca como um dos 12 ou como sério, ou seja, ele não se encaixava em uma dessas características aqui. E ele mesmo reconhecia, e o apóstolo Paulo nunca teve, e a gente sabe que o apóstolo Paulo, né, é um dos maiores em termos de escrito, não é, escrito sagrado, em termos de missões, não é, alcançou muitos lugares. E Paulo, mesmo sendo, e em relação a Matias, a gente não vê, Matias que a gente vai ver que foi o escolhido, a Bíblia não fala mais de Matias, a gente não sabe o que Matias fez, não é? Mas ainda assim a gente sabe que ele foi escolhido sim pelo Senhor para completar aquele número. Paulo foi escolhido sim pelo Senhor para ser apóstolo aos gentios, mas não para fazer, não é, para ser um dos 12. Alguns querem criticar e dizer que a escolha de Matias pode ter sido uma precipitação, mas não, o texto deixa claro, o texto não mente, que foi vontade do Senhor, foi direcionamento do Senhor, e foi o Senhor quem escolheu Matias. Então, a gente percebe que não nos enganemos, não é? Porque apóstolo mesmo, como explica a Escritura, é alguém que viveu com Jesus Cristo do início do seu ministério ao final do seu ministério, e alguém que viu Jesus Cristo ressuscitado. Então, irmãos, não nos deixemos enganar pelos falsos profetas que se levantam, não é? E tem essa vontade de se autodenominar apóstolo para ter um nome de grandeza, não é? Muita gente acha que não é suficiente ter o nome de pastor, e aí querem a grandeza de ter o nome de bispo, o nome de apóstolo. Daqui a pouco a gente vai estar achando aí, vendo vice-deuses, né, por aí afora, porque o pessoal não tem limites. Mas o próprio Paulo, não é, se denomina como o menor, como apóstolo aos gentios, com uma função, não é, ali específica. Então, é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. O verso 23 vai dizer, então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, ou o nome do pai dele era Sabás, porque o prefixo bar significa filho, no grego. Então, ou o nome do pai dele era Sabás, ou esse nome se colocavam também em pessoas que nasciam no sábado. Pessoas que nasciam em dia de sábado, recebiam esse prefixo aí, esse sufixo, não é, de Sabás. Então, Barsabás poderia significar filho do sábado, que era como ele era chamado também, mas o seu primeiro nome era José. E também chamaram ali outra pessoa que também se encaixava, não é, nesses requisitos, nesses pré-requisitos para ser apóstolo, alguém chamado Matias, ou em algumas versões Matatias, não é? Que é outra língua, a versão em outra língua, mas é o mesmo nome. E aí, irmãos, depois disso eles oraram. Então veja que eles fazem uma oração, e a oração deles é a seguinte: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 Tu tens escolhido para assumir esse ministério apostólico de Judas, que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então lhe tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matatias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Algo muito curioso aqui, irmãos,
porque nós, após a gente percebe essa questão da sorte na Bíblia, que ela não é praticada apenas aqui, mas no Antigo Testamento também tinha a prática do lançar sortes, não é? Então existiam duas pedras que tinha na roupa do sacerdote, chamadas Urim, Tumim. Existia outros tipos de sorte que na Bíblia foi lançado com pedaços de madeira. Quando se quis achar a capa, não é, de Acã para saber quem tinha pecado lá antes depois da luta contra Jericó, não é? Acã pega a capa e depois eles perdem contra a cidade de Ai. E aí Josué pede para eles orarem ali e ver, né? E aí o Senhor fala que eles estão em pecado. E eles começam a lançar sorte, e a sorte vai caindo sobre uma tribo, sobre uma família, até que chega sobre Acã, e eles vão achando através da sorte. Mas todas essas sortes não são simplesmente aleatórias. Primeiro há uma busca ao Senhor. Primeiro há uma oração. Primeiro há alguns critérios estabelecidos. Então, em primeiro lugar, a gente não busca logo, não é, tirar na sorte, não é bem assim. Se a gente perceber, eles procuram saber a vontade de Deus, estabelecem critérios, e o que a gente tem que fazer é ter critérios bíblicos para as nossas decisões. Assim, quer falar? Havia uma certa orientação de Deus nessas sortes, né? Exatamente. Deus orientava. Isso. Eles tiravam a sorte. Antes de tirar a sorte, eles buscavam a orientação de Deus, não é? Nos dias, por exemplo, nossos dias, a gente primeiro, o que a gente deve fazer? A gente deve ir à Escritura, a gente deve ir a pessoas, não é, que são tementes ao Senhor. A gente viu aí no Salmo que a gente leu no último culto de domingo, Salmo 25, verso 12, que a palavra de Deus diz: quem é que vai nos ensinar? Não é quem é que vai nos guiar no caminho do Senhor? Quem é que vai? E o salmista responde: aquele que teme ao Senhor. Então a gente precisa buscar pessoas de conhecimento bíblico, buscar pessoas maduras, buscar pessoas na fé que têm mais experiência. A gente precisa buscar, porque a palavra de Deus, não é, lá no livro de Salomão, em Provérbios, diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Agora, claro que são na multidão de conselhos sábios. Então a gente deve buscar os conselhos, a gente deve buscar nas pessoas indicadas, na palavra de Deus. A gente deve gastar tempo com oração. Tem muita gente que quer decidir, mas só pede, né? Fulano, ora por mim que eu preciso tomar uma decisão, não é? E na verdade, essa pessoa às vezes não ora, não é? Não, claro que eu não estou generalizando, mas é importante que a própria pessoa tenha uma vida de oração e tenha uma intimidade. Às vezes também acontece isso. A pessoa ora querendo a decisão, mas só ora naquela hora. Está sem nenhuma intimidade com Deus, não tem uma vida de oração, não está de fato ali buscando, não ter uma intimidade com Deus para entender a vontade de Deus. Mas o que acontece? A pessoa só começa a orar na hora que está numa encruzilhada. Na hora que está numa sinuca de bico, aí começa a orar. Aí já quer ter aquela intimidade, não é? Ultra de super melhores amigos com Deus, não é? Mas na verdade está só querendo ali o conselho. Então devemos primeiro ter essa vida de oração, buscar tudo isso, não é? Para que isso possa acontecer. Curiosamente, a gente não vê mais a igreja de Jesus, não há mais relato no Novo Testamento, não há mais nenhum relato da igreja fazendo mais esse relato. A gente não tem como provar que ninguém mais fez isso, né? A gente não tem como provar, mas sempre que se fazia estava relatado desde o Antigo Testamento, aqui no Novo também para a escolha, mas depois a gente não vê mais esse relato. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que no dia de Pentecostes, e a gente vai ver sobre isso no próximo estudo, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele começa o seu trabalho de forma mais vigente aqui conosco, com a igreja, com a terra, não é? Aqui na terra conosco e com a igreja. Então nós temos também a quem recorrer, não é? Recorrer ao Espírito Santo que está vigente, ele está aqui para nos lembrar dos ensinamentos, ele está aqui para nos guiar, ele traz paz ao nosso coração, uma paz que não é enganosa, não é? E aqui paz é diferente de apenas conforto, não é? Porque às vezes a gente sente que vai tomar uma decisão e a gente pensa que está sentindo paz, mas às vezes é só conforto. Mas às vezes o Espírito Santo quer que a gente tome uma decisão que vai ser desconfortável para nós, mas no final vai ser melhor, não é? Então, nem sempre a paz que o Espírito Santo traz para que a gente tome as decisões, ela é confortável.
Então é interessante, irmãos, que a gente lembre disso. O Espírito Santo está conosco. Jesus Cristo subiu aos céus, mas ele disse: eu deixarei, não é? Eu enviarei um outro consolador. Jesus Cristo era um consolador e ele envia outro igual a ele, o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo que é um com Cristo. E esse Espírito Santo vai nos apontar para Cristo. Quando quisermos tomar decisões, devemos olhar para Cristo, né? Devemos olhar para os seus ensinamentos. Então, irmãos, que essa palavra de hoje, ela nos ensine como estarmos buscando, não é? Nessa escolha aí nessa escolha de Matias, a gente aprende como nós devemos também buscar ao Senhor para fazer essas escolhas. Então, que o Espírito Santo esteja nos guiando cada vez mais. A gente percebe aqui que Matias aí foi o escolhido pelo Senhor, não é? O texto é bem claro. Eles perguntam também o que é que o Senhor escolheu para ele. Ele já crê, inclusive, que já há uma escolha prévia, não é? Que essa sorte que eles lançam já vem sendo, o Senhor já vem escolhendo tudo, não é? O Senhor já determinou lá atrás que era, e eles entenderam que a escolha de Deus estava entre José e Matias, e aí as coisas foram se afunilando até que eles pedem: quem é, Senhor, que tu escolheste? Então, no final de tudo, a nossa oração deve pedir ao Senhor que aconteça nas nossas vidas, de fato, a vontade dele. E é assim que a igreja começa. É assim que a igreja começa a andar sem Cristo. Ou seja, sem Cristo em corpo, a igreja continua andando com Cristo em espírito. Amém, irmãos? Então, mesmo que Cristo não estivesse presente com eles, eles agiam como se Cristo estivesse lá. Eles tomavam decisões com temor a Cristo. Então, que cada um de nós, a cada dia, possamos ter esse temor do Senhor e possamos estar buscando agradá-lo e obedecê-lo, porque assim nós tomaremos decisões mais acertadas para a glória dele.